Olá pessoal, estamos aqui novamente na disciplina de Economia Rural. Essa é a aula de número 6 e o tema da aula de hoje, cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Vamos lá? Mas antes, como de costume, vamos fazer a nossa colheita? Na aula anterior, nós tivemos uma aprendizagem aí sobre conceito de mercado e as estruturas dos mercados. Vimos como essas estruturas de mercado se classificam: concorrência perfeita, monopólio, monopsônio, oligopólio, oligopsônio e concorrência monopolística. Agora, a temática da aula de hoje. Então, como eu disse, o tema da aula de hoje são as cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Ao final dessa aula, espera-se que você, aluna, você, aluno, tenha adquirido a competência de avaliar como funciona a estrutura, como funciona a dinâmica de uma cadeia produtiva agropecuária. Nossa aula está dividida sequencialmente em tópicos, onde iniciaremos com o conceito de cadeia produtiva, o que é uma cadeia produtiva, e falaremos também o que o estudo, uma análise mais aprofundada de uma cadeia produtiva, o que permite ser analisado a partir daí. Nós vamos ver algumas representações gráficas de cadeia produtiva, a cadeia de bovinocultura, na cadeia de aves, e vamos ver qual é a estrutura padrão comum a todas as cadeias produtivas agropecuárias. Vamos falar também da importância de se ter uma cadeia produtiva organizada e as consequências de quando uma cadeia produtiva é desorganizada. Traremos então o conceito de cadeia produtiva. Então, de acordo com Batalha, uma cadeia produtiva pode ser definida como um sucessivo processo de operações dissociáveis, capazes de serem separadas e ligadas entre si por meio de um encadeamento técnico e também de um conjunto de relações comerciais e financeiras que se estabelecem entre os agentes econômicos que compõem a cadeia produtiva. Vamos lá. Então, quando diz aqui no conceito que pode ser definido como um sucessivo processo de operações dissociáveis, então a cadeia produtiva é um sucessivo, ou seja, processos que seguem em fluxo sucessivamente, um processo de operações dissociáveis. Eu consigo dissociar o que é feito em uma etapa do que é feito em outra etapa. Elas, apesar de serem processos separados, são ligados entre si, ou seja, um depende do outro, um é sequencial ao outro, por meio de um encadeamento técnico. Quando fala a palavra encadeamento, vocês lembram mesmo da questão do cadeado? E por isso que vem a ideia de cadeias produtivas, porque uma coisa tem um elo, a corrente não tem um elo, Então, o encadeamento se dá por esses elos nos quais cada etapa do processo é ligada e dependente da outra. Então, isso acontece também por meio de relações, é um conjunto de relações comerciais e financeiras que se estabelece entre os agentes econômicos. Sim, eles mesmos. Os agentes econômicos que a gente estudou anteriormente, que são os que compõem a cadeia produtiva. A gente não lembra que a gente tratou dos agentes econômicos como as unidades familiares, as unidades empresariais e os governos, que juntos formam o conjunto de agentes econômicos que tocam o sistema econômico. Não é diferente aqui nas cadeias agroindustriais e agropecuárias. Os agentes econômicos é que formam cada elo dessa cadeia. Então, vamos seguir que a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Quando a gente estuda uma cadeia produtiva, esse estudo nos fornece informações que nos permitem fazer algumas análises. Por exemplo, os agentes econômicos que participam das cadeias produtivas, eles têm diferentes tipos de estratégias que eles adotam em determinadas ocasiões, conforme os seus interesses, logicamente. A gente consegue, ao estudar uma cadeia produtiva, analisar que tipo de estratégia cada agente econômico em cada fase do processo consegue adotar. A gente também consegue identificar alguns entraves
como os problemas de relacionamento entre esses agentes econômicos que compõem essa cadeia produtiva. Nem tudo são flores. Existem ali empresas que atuam em diferentes fases do processo da cadeia produtiva, cada uma com os seus interesses que muitas vezes são conflitantes com o de outros agentes da mesma cadeia. Como, por exemplo, podem haver divergências em relação à definição dos valores contratuais entre um produtor rural e uma agroindústria que compra esse produto do produtor rural. Então, quando há esse tipo de divergência comercial em relação a valores ou a questões contratuais, nós conseguimos identificar ao estudar uma cadeia produtiva. A gente também consegue identificar quando há problemas estruturais no fluxo da cadeia produtiva entre um agente e outro, como, por exemplo, problemas de logística. Muitas vezes o produtor rural, que é o fornecedor de matéria-prima para uma agroindústria, tem problemas de logística em relação ao escoamento desse produto. Às vezes ele tem deficiência no sistema viário, ali nas estradas da sua propriedade, ou às vezes ele tem deficiência no próprio meio de transporte, que ele não dispõe, ele tem que terceirizar, às vezes é difícil encontrar na região quem faça esse tipo de trabalho. Então, ao se analisar isso, consegue-se verificar esses problemas estruturais que podem ocorrer. E a gente também consegue analisar, entre outras coisas, se há propostas de políticas públicas para atender aquele setor em especial. Se existe política de extensão rural, política de assistência técnica, de crédito rural, algum incentivo governamental que favoreça aquela atividade dentro do agronegócio. Então, entre inúmeras coisas que a gente permite analisar através de um estudo de uma cadeia produtiva, esses são alguns dos exemplos. Então, pessoal, quando a gente vai visualizar uma cadeia produtiva, a melhor forma é por meio dos diagramas, esses desenhos, geralmente em forma de fluxogramas, onde a gente analisa os fluxos, todas as fases do processo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de desenho de cadeia produtiva da carne bovina e de seus derivados. Aqui o foco desse em especial é nos agentes econômicos que participam do processo. Então a gente tem aqui tudo começando pelo produtor, da onde saem os animais para o abate, que vão para o frigorífico, e aí o frigorífico separa em produtos comestíveis e produtos não comestíveis. Aqui nos produtos comestíveis, parte dessa produção vai para as indústrias de enlatados e embutidos, para fazer salsicha, mortadela, entre outras coisas. E outra parte vai direto para a rede atacadista e varejista, aqueles mercados grandes que vendem em atacado, ou seja, vendem para os mercados menores, e também, às vezes, o frigorífico entrega direto para os mercados menores. Muitas vezes, o frigorífico atinge a essa rede por meio de distribuidores, empresas distribuidoras. Todo o transporte logístico aqui deve ser frigorificado, tanto para as indústrias como para a rede atacadista e varejista. Nesse processo também atuam as indústrias de embalagens também, que fornecem aqueles insumos. E dessa rede atacadista e varejista vai para o consumidor aqui. O frigorífico também tem uma terceira linha aqui, que ele também pode fornecer aos restaurantes e o consumidor obter esse produto direto no restaurante. A mesma coisa acontece aqui com os produtos não comestíveis, que aí eles vão alimentar a indústria farmacêutica e química, a indústria de preparo de matérias-primas e a indústria de rações também, tendo aqui esses fluxos e sendo alimentados pelas indústrias de embalagens também. Importante salientar aqui que
também existem insumos que atendem ao produtor e toda uma indústria, uma cadeia produtiva que serve para suprir o produtor dos insumos, do material genético, a questão da sanidade, né, das vacinações, do bem-estar animal e etc., que é o que a gente vai ver melhor no próximo slide. Aqui temos, ainda falando de carne bovina, uma cadeia produtiva. Aqui uma imagem da Embrapa que tem mais o foco nas práticas, nos processos. Então aqui ressalta a qualidade da cadeia produtiva da carne bovina, qualidade desde o melhoramento genético. Então aqui a gente começa tudo com o melhoramento genético. Então a gente vem aqui para a qualidade da pastagem, o bem-estar animal, a sanidade animal, a questão das vacinas, das prevenções, a criação em si do animal, a nutrição do animal, a rastreabilidade. Então, todo esse conjunto aqui está dentro das boas práticas de produção. Tudo isso ocorre na propriedade rural. Então, é a cadeia produtiva que ocorre antes da porteira. Depois, sim, da rastreabilidade desse animal, aí vem a questão do transporte, né? Aqui já vai porteira para fora, parte da agroindústria, o transporte do animal, o abate, o processamento dessa carne, a distribuição dessa carne, a comercialização aqui na rede varejista e atacadista, restaurantes, etc. E o consumo desse animal para o consumidor final. Mais um exemplo para vocês aqui agora, falando da cadeia produtiva da carne de aves, aqui com foco nos agentes do processo. Então tudo acontece com a importação dos ovos de avós e os arrozeiros, né? Para quem não conhece essa palavra, o arrozeiro é o primeiro elo da cadeia produtiva, onde ficam as poedeiras avós, que são originadas a partir da importação de ovos das linhagens avós. Então, é a base genética da produção de aves. Então, desses arrozeiros vão surgir as matrizes. E as matrizes vão produzir os pintinhos, que ficam em incubatórios e são fornecidos aos criadores de frango. Os criadores de frango entregam a sua produção para os abatedouros. Tem abatedouros que só fazem o primeiro processamento, que vendem ou o frango inteiro ou o frango em cortes para o mercado interno. Que aí você tem supermercados, feiras, avícolas, açougues e outros. Tem outro tipo de frigorífico mais avançado que faz o primeiro e o segundo processamento. O primeiro a gente já viu, é o frango inteiro e o frango em cortes, e também fazem os industrializados, que são os steaks, os nuggets, etc. Tá? Esses fornecem tanto o mercado interno, supermercados, feiras, avícolas, açougues, como também a exportação no mercado externo. A mesma cadeia produtiva da carne de aves, só que agora a gente está dando uma olhada aqui na imagem da Embrapa, que tem o foco nos processos, nas boas práticas, na qualidade. Então, tudo começa na genética também. Veja que eu estou falando da mesma coisa. Eu só estou com um olhar um pouco diferente. Aqui é um olhar mais nos processos e não nos agentes. Então aqui, dentro da propriedade rural, da propriedade para dentro, eu tenho o melhoramento genético, tenho a alimentação, tenho a biosseguridade, o bem-estar animal também, que é muito importante, tanto por questões éticas como por questões de mercado. Então, tudo isso faz parte das boas práticas de produção. Esse animal ele vai ter a rastreabilidade, vai saber de onde veio, vai saber que veio de uma boa procedência. E aí sim, porteira para fora, ele vai para a fase de transporte, abate, processamento, tudo que faz parte aqui da agroindústria. Né? O armazenamento, a distribuição e finalmente chega ao consumidor final. Aqui fala um pouquinho que a cadeia produtiva não atua sozinha, somente com aqueles atores. Tem toda uma gama de atividades de apoio que ocorrem por trás, nos bastidores, digamos assim. Né? Então, o sistema financeiro, com aquela questão dos bancos, dos financiamentos à produção,
as políticas governamentais que podem favorecer ou podem auxiliar de alguma maneira aquela cadeia produtiva, toda a indústria de embalagens, o fornecimento de embalagens, os aditivos, o sistema de inspeção sanitária também, que é fundamental para a qualidade dessa carne, para a rastreabilidade dessa carne, favorecendo as exportações, todo o sistema de transporte, todo o sistema de pesquisa e desenvolvimento, todas as associações de classe, ali, os sindicatos, etc. As políticas governamentais para o comércio exterior, para colocar esse produto lá fora, os incentivos, e as políticas de renda. As políticas de renda que favorecem a renda da população, que é o consumidor final desse produto. E a gente pode observar aqui que tudo que a gente vem estudando nessa disciplina está interligado. Então, a gente acabou de ver as cadeias produtivas que mostram como funciona o relacionamento dos agentes econômicos que nós vimos em aulas anteriores. Então, eles são atuantes dessas cadeias produtivas, tanto de bovina como de aves que nós vimos aí, entre tantas outras que existem no agronegócio, e eles se relacionam. Então, além de ver a atuação na prática dos agentes econômicos, a gente também pode pensar na aula anterior de mercados. Então, a gente pode pensar em quais cadeias produtivas ocorrem a concorrência perfeita, a concorrência monopolística, o oligopólio, o monopólio, o monopsônio, o oligopsônio. Vocês podem analisar a cadeia produtiva mais forte na sua região e tentar enquadrá-la em qual mercado ela pertence, ela atua. Bom, em geral, cadeias produtivas agropecuárias, elas têm uma estrutura padrão, embora não sejam todas iguais, quase todas as cadeias produtivas do agronegócio obedecem essa estrutura, que basicamente é composta por 5 grupos. Temos aqui indústria de insumos, produtores agropecuários, a indústria de processamento, ou seja, a agroindústria, e depois da agroindústria ela vai para o setor de atacado e varejo para finalmente poder chegar ao consumidor final. Então, ele é que é o grande alvo, o grande objetivo da cadeia produtiva, que é a ponta aí do mercado. E ele é que vai... as vontades, os desejos desse consumidor final é que procuram ser atendidos por todos esses outros elos da cadeia produtiva. E já que estamos falando de consumidor final satisfeito, então para que isso ocorra é fundamental que a cadeia produtiva esteja harmonizada, esteja um bom relacionamento entre seus agentes. Porque uma cadeia produtiva desorganizada, cujas informações não correm naquele fluxo normal, informações truncadas, conflitos entre os agentes econômicos, entre os elos da cadeia produtiva, tudo isso vai causar um produto final não adequado às preferências e gostos do consumidor final, que é o objetivo dessa cadeia produtiva. Então, o consumidor final, quando ele está insatisfeito, com certeza ele vai resultar em um prejuízo para todos os membros da cadeia produtiva. Reação em cadeia, como a própria palavra diz. Então a gente vai ver um exemplo aqui na figura a seguir de uma cadeia produtiva desorganizada e suas consequências. Aqui uma cadeia produtiva, respeitando aquela estrutura que eu falei para vocês, de 5 membros: insumo, agropecuária, processamento, atacado, varejo, cliente final. Veja que informações truncadas, tudo bagunçado, gargalos, áreas de escape, gargalos, falta de organização, gargalos novamente. Então, o consumidor final com essa carinha aqui de insatisfeito. Agora, que tudo se harmoniza, né? Uma cadeia produtiva organizada, um bom fluxo de informações entre todos os elos da cadeia. Então aqui você tem produtos finais com aderência ao mercado, satisfazendo os gostos e as preferências dos consumidores. E aí você tem um cliente final feliz e vai continuar consumindo dessa cadeia produtiva.
Bom, pessoal, então na próxima aula, continuando a subir os nossos degraus do conhecimento em economia rural, nós vamos ver a própria. O tema da aula que vem é economia rural, ou também economia do agronegócio. Nós vamos conceituar a economia rural, nós vamos falar das particularidades do setor rural, que é um setor um pouco diferente dos outros setores da economia, e vamos ver os segmentos de estudo da economia rural e os principais elos da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro como um todo. Então, aguardo vocês lá, fiquem de olho no roteiro de aula, cumpram as tarefas desta aula e até a próxima.